A paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui uns versículos nesta manhã, que se encontra na segunda epístola de João. O capítulo é 1. E eu vou estar lendo aqui a partir dos versículos 7, que diz assim, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, aos quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é enganador e é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis a boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice nas suas obras más. Louvado seja Deus. Essa palavra ela é bem forte, mas ela é necessária falar dela. Porque hoje nós estamos vivendo muito tipo de enganos, meus amados irmãos, né? E tem muitas pessoas que estão arroladas em erros por falta de conhecimento, né? E a palavra do Senhor, ela deixa bem claro para nós que há muito tipo de engano. E os enganos hoje estão imperando, e estão imperando na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque a palavra do Senhor, ele fala exatamente com aquele que serve a Deus. Ele não vai falar com quem não serve. Então, é para nós. E aqui ele chama a nossa atenção que, primeira coisa, quem diz que serve a Deus tem que confessar a Jesus como Senhor e como Salvador. Tem que reconhecer Ele. Certo? Não existe uma outra forma de você dizer que é cristão sem reconhecer Jesus Cristo. E porque se for fora disso, é enganador e é anticristo. Não é, né? Não tem nada a ver com aquilo que Jesus pregou, não tem nada a ver com aquilo que Jesus trouxe. E aí ele fala pra gente, ó, cautelai-vos, presta atenção, fica ligado, para que vocês não venham perder aquilo que com tanto esforço nos foi apresentado, que é o que? A salvação em Cristo Jesus. Aqui o completo galardão é gozar dos benefícios de Deus através da fé, e a nossa meta é a salvação, é a coroa da salvação. É vivermos a plenitude do para sempre na eternidade com o Senhor. Então nós temos que ficar ligados, porque por um deslize, uma situação que nós às vezes não percebemos, não estamos focados, nós vamos entrar num erro, num engano, e aquilo vai fazer com que o que foi com muito esforço nos dado, né? E esse esforço a gente sabe, o esforço da morte, né, de Jesus Cristo, o sangue dele que verteu na cruz para que purificássemos os nossos pecados, e nós vamos perder o verdadeiro presente de Deus, que é vivermos uma vida eterna com Jesus Cristo, né, com os anjos e com o Senhor no céu. Então ele fala, olha, fica ligado, né? Porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aqui vai falar dos ensinamentos, daquilo que Deus, o Criador, nos passou desde o início, tá? Porque tudo que Deus ensinou no início não mudou. Nós precisamos permanecer dentro desse ensino e trazer essa doutrina para a nossa vida, e a doutrina que o próprio Senhor Jesus pregou, né? Através da sua palavra, do Evangelho. A gente pode perceber e ver que ele não trocou nada, né? Ele não veio para mudar nada daquilo que foi pregado, né, o anunciado antes da vinda dele, pelo próprio Deus e pelos profetas, mas ele veio para poder firmar, para poder dizer assim, eu tô dentro, eu tô junto, é bem assim mesmo, vocês precisam estar dentro da verdade, dentro dos ensinamentos, e Jesus Cristo ele veio para poder nos deixar mais firmados e abrir a porta que estava fechada, irmãos, porque até Jesus Cristo a porta se fechou para nós, né? Nós não tínhamos mais nenhuma ligação, nenhum elo, nenhuma aliança, mas Jesus Cristo, quando ele veio, ele
permaneceu dentro da doutrina de Deus, ensinando as doutrinas, diretrizes, o que nós precisamos fazer acerca de não pecarmos mais, acerca de viver a palavra, acerca de mudar o nosso caminho e vivermos uma nova vida em Cristo através do Espírito Santo. Então, disso nós não podemos sair. Que o crente, aquele que serve ao Senhor, ele tem que viver abalizado pela palavra e ele tem que viver abalizado, vivendo uma vida de oração, jejum, separação, irmãos. É disso que a palavra fala para nós. E muitos parece que têm dificuldade de compreender isso. Porque a palavra aqui mais para baixo, nós vamos chegar lá, vai falar até acerca de como nós devemos conviver e quem pode conviver conosco. Veja bem como é sério. Servir a Deus não é de qualquer maneira, não é misturado, não é vivendo do meu jeito, da forma que eu penso. Então é muito sério servir ao Senhor. E essa palavra, ela vem falar, confrontar as nossas vidas. Que Deus fala, permaneça na doutrina que foi ensinado. Mas eu estou numa igreja onde não prega a doutrina, onde eles falam que a doutrina... Então tem alguma coisa errada. Tem que avaliar, você começa a estudar a palavra, você começa a pedir direção ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, porque é necessário uma doutrina, é necessário viver a palavra, é necessário. Deus, nesse tempo, ele tem levantado pessoas para falar acerca da verdadeira verdade que liberta. Qual é a verdadeira verdade que liberta? A palavra de Deus, né? E nós temos que focar nela, porque não é outro tipo de ensinamento que vai nos levar para o céu, mas a verdadeira palavra de Deus. Então, se nós focarmos nela e ficarmos dentro dos ensinos, daquilo que foi aplicado para nós sim vamos chegar lá e receber a nosso completo galardão em Deus. Mas se não, nós estamos fora daquilo que o Pai e o Filho colocou como doutrina para que a gente seguisse. É o que está escrito aqui, ó. Aleluias. Permanecer na doutrina. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Aí ele fala assim, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não recebais. Veja bem. Aqui ele está falando assim, ó. Você que... Vou dar um exemplo. Se alguém vem na tua casa e que se diz cristão e que diz que serve a Deus, mas ele não vive a palavra, ele está falando aqui, ó, nem lhe deis boas-vindas. Veja bem como é sério. Nossa, mas Deus faz acepção de pessoa? Não. Mas Deus, ele exige daqueles que levantou a sua mão para servi-lo. Ele quer que nós estejamos dentro da vontade dele. E se nós vermos desde o início até agora... Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Irmãos, fica à vontade de pesquisar. Pega o Google e pesquise o que Deus ordenou desde Israel e o próprio Senhor através da sua palavra, através dos seus discípulos. Vocês vão conhecer e entender, compreender que ser separado é viver aquilo que a doutrina do Pai e do Filho é para nós, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa crescer e chegar à estatura de Cristo. Veja bem, a palavra fala disso, até disso para nós, que nós temos que chegar na estatura de um varão perfeito. E quem foi perfeito? Jesus Cristo. Mas, irmã Inês, dentro da nossa concepção humana, nunca chegaremos à perfeição. Claro que não. Mas nós vamos fazer a nossa parte. E o que é do Senhor, Ele fará por nós. Aliás, Jesus Cristo já fez lá na cruz do Calvário. Então, o que a gente precisa é tomar posicionamento. Posicionamento do quê? De viver essa doutrina, esse ensinamento, aquilo que Jesus Cristo, aquilo que o Pai deixou através de Moisés, aquilo que Jesus Cristo deixou através da sua palavra para os seus discípulos e aquilo que os discípulos também aplicaram nas suas vidas e também deixou na palavra. Aleluias. E com oração e com jejum, porque fora disso nós não conseguiremos mesmo. Porque daí a nossa carne impera, a nossa vontade impera. Então é necessário viver orando, jejuando e se separando. E não se misturando com aqueles que vivem de qualquer jeito.
Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem lhe deis boas-vindas. É muito sério. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice nas suas obras más. Então a palavra do Senhor, ela é muito séria. Servir a Deus é sério. Não é do meu jeito, nem dentro dos meus pensamentos. E quando nós colocamos essa seriedade de servir a Deus dentro de nós, nós não vamos ser bem vistos, como Jesus disse. Se levantarão contra vocês se vocês aplicarem essa palavra, assim como se levantaram contra mim. Não vão vos receber, vão julgar, vão condenar, vão levantar falso testemunho. Por quê? Porque você vai estar vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Mas aqueles que não vivem vão olhar para você e vão achar que você virou um santarrão, que virou um perfeitão, que acha melhor que todo mundo. Mas não é. Biblicamente é isso que ele diz. Se estão vivendo desconcernente àquilo que a doutrina de Cristo aplica para a nossa vida, como que se dizem que é cristão, afastais dele. Olha que sério, irmãos. E quem não consegue compreender o grau de santidade, o grau de separação de Deus, porque santo aqui não é ser melhor. Santo é viver separado. Santo é decidir não estar no meio da multidão, mas viver aquilo que Deus quer para nós. E isso não é porque sou melhor, mas é porque a graça e a verdade de Cristo trouxe esclarecimento para que eu pudesse compreender. O meu coração, o meu entendimento compreendeu que se eu quero estar cada dia mais próximo, se eu quero receber o galardão da salvação para a minha vida, se eu quero viver com Cristo na eternidade, porque Ele trouxe isso para nós. Jesus Cristo, Ele não veio trazer uma vida boa na terra, Ele não veio trazer mansão, Ele não veio trazer uma conta bancária cheia, embora Ele possa fazer tudo isso. Ele não veio trazer benefícios terrenos, embora Ele possa fazer tudo isso, e Ele faz, e algumas pessoas na terra Ele fez, e se Ele decidiu fazer na minha vida ou na sua, amém, glória a Deus, mas Ele não veio para isso, irmãos. O Evangelho hoje está sendo pregado dizendo que Cristo vai te entregar isso, aquilo outro e tantas coisas que o nosso coração quer nessa terra, porque nós queremos viver no bem bom. E Deus dá isso, eu quero deixar bem claro para os irmãos. Só que não foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos entregar a chave da salvação. E é isso que muitos estão perdendo, e a palavra nesta manhã está dizendo isso para nós, porque estão vivendo dentro de enganos e dentro de mentiras, aceitando ensinamentos de homem, aceitando aquilo que muitos estão vindo através do engano. Ou seja, são anticristos, são pessoas que não veio para te entregar a palavra da salvação, mas para te entregar a palavra do engano. E por isso o Senhor nesta manhã diz, acautelai-vos, para que vocês não venham perder aquilo que de fato eu vim trazer, que é a salvação, que é o galardão completo, que é estar na presença de Deus, na eternidade. Amém, meus amados irmãos? Que a palavra tenha falado com vocês. Amém? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E você, que ainda não serve ao Senhor, Deus tem esse completo galardão para você. E a única coisa que a palavra do Senhor diz para você nesta manhã é: aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. E Ele, através do ensino que Ele aplicou na palavra dEle, vai te entregar o verdadeiro galardão, que é a salvação. Cristo quer te salvar, Ele te ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama a nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.